de ficar assim com o nariz meio empinado, por causa, como disse o pastor, de uma mobília que se trocou na casa. E me faz lembrar um pastor que é constrangedor o que ele faz só por causa de uma bela casa que Deus o deu. Era um indivíduo de periferia, cheio de carências e necessidades, e como diz o texto, Deus tirou ele do monturo de lixo e o elevou à condição de príncipe. E ele comprou uma casarona, um casarão. E para chegar na casa dele, nós, como muitas vezes pregador, e isso, pregador muito mais respeitado propriamente do que eu já tive esse privilégio de ir com alguém, tem que chegar na porta da casa dele e tirar o sapato, se é de terno, de gravata, tem que tirar o sapato para entrar na casa dele. O objeto ganhou mais valor do que a pessoa. Olha aí, meu Deus. E o Natal retrata que as grandes estruturas dos megalomaníacos deste mundo não tem lugar para Jesus. Oh, meu Deus. Mas Deus poderia ter escolhido Roma para Jesus nascer. Eita. Deus poderia ter escolhido Jerusalém, que é a capital espiritual de Israel, para Jesus nascer, onde está o sumo sacerdote, os sacerdotes, os profetas, os escribas, os levitas. Aleluia. Deus poderia escolher a Grécia, berço da ciência, da filosofia, da cultura humana. Aí Deus olha lá de cima para contrariar os grandes, os que sofrem da síndrome da megalomania. Deus pega a menor cidade, Belém Efrata, e tu, Belém Efrata, és a menor entre as cidades, mas de ti nascerá Aleluia. Salvador. Era gachudara. Levanta sua mão para louvar a Deus, meu nome. Levanta sua mão para louvar a Deus. Você pode ser pequeno à luz dos homens, sob a ótica dos homens, você pode ser pequeno a ponto de se sentir constrangido com essa pressão da mídia de não poder comprar um cartão. Oh, meu Pai. Mas Deus não despreza gente pequena como eu e você, que tem um coração contrito e quebrantado, que entra aqui com a guarda aberta, despido, despojado de protocolo, já quebrou o protocolo e abre a bocona e salta um brado de glórias. Aleluia! Esta casa está impregnada da fragrância da rosa de Sharon. Levanta a tua mão e celebra a presença do Verbo encarnado. Ali tinha toda uma estrutura montada na hospedaria, quartos, camas, comodidade, que seria muitíssimas úteis para hospedar
o plano de Deus. Porém, o texto diz: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Talvez a hospedaria, o hotel, cheio de camas arrumadas, banheiro, quem sabe estou contextualizando, geladeira no quarto, não esperava que os hóspedes batessem na porta tão tarde naquela noite. Ou quem sabe também não era uma hospedaria do tipo que não aceita o barulho das crianças, ou um certo tipo de gente que viria de Nazaré. Quantas vezes, meu lindo, minha linda, nós temos tanta estrutura. Deixa eu repetir isso. Quantas vezes nós temos tanta estrutura, mas não damos lugar aos propósitos de Deus, porque Ele vem de modo inesperado. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Ele vem de modo inesperado e não vem na embalagem ou com embalagem que aguce os seus sentidos para você julgar que seja relevante hospedá-lo ou não. De maneira que não se ajusta às formas e aos projetos humanos. Ou quem sabe, Jesus, aí entra o processo que a gente está vivendo hoje. A gente já está abarrotado de outros tantos projetos. Ou seja, a minha casa, a minha vida já está socada a árvore de Natal, já está socado o Papai Noel, as bolinhas, o pisca-pisca, já está socado lá a rabanada, já está socado o chocotone, o panetone, já está socado lá os presentes, as caixas, já está socado. E aí quando ele bate na porta, dizendo: eu gostaria muito de me hospedar aí, você diz: não tem lugar. No meu Natal, lamento lhe informar que não tem lugar. E aí ele diz: mas a festa é minha, o nascimento é meu. Oh, Espírito do Senhor. Como é que eu posso ficar fora da minha própria festa? Como é que eu posso ficar fora desse churrasco? Como é que eu posso ficar fora desse bacalhau com batata? E Deus está perguntando: existe lugar para o meu plano do seu Natal? Ei, compre bacalhau, compre castanha, compre coquinho, compra nozes, compra chocotone, panetone, compra tudo. Não convida? O lugar dele o lugar dele já está reservado. E aí você ministra para tudo isso que você comprou. Você fala para eles assim: ó, vocês tudo não passa de adorno, de acessórios. A figura principal aqui é o meu Senhor que encarnou para me salvar. Quem pode levantar a mão e liberar um brado de glória? Finalmente, talvez a hospedaria, o hotel, como já falei, cheio de camas, arrumada, banheiro, como já disse, né? Na verdade era uma estrutura altamente
sólida que poderia hospedá-lo, mas não havia lugar para ele. Se você pensa que alguém sem condições de receber e participar em algo que Deus está fazendo na terra hoje, você acredita que Deus está trabalhando na terra hoje? Eu vou perguntar, você acredita que Deus está trabalhando na terra hoje? Talvez você seja o lugar escolhido por simplesmente se abrir e deixá-lo entrar. Glória a Deus, aleluia. Afinal, Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele as reduz a nada e é glorificado. O Natal é um tempo em que Deus está procurando alguém. Cadê você? Está por aqui? Vou perguntar de novo, vou dizer de novo. O Natal é um tempo que Deus está procurando alguém. Só que eu vou te dar os traços desse alguém que Deus está procurando. Deus está procurando alguém como Maria, que aceite Deus gerar seu plano no seu ventre. Meu amigo, Deus está agindo na terra. Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os mancebos terão visão. Sobre servos e servas derramarei do meu espírito. Meu amigo, quando o profeta Joel profetizou isso, o Espírito Santo vinha esporadicamente, de tempo em tempo, era dado sob medida. E os reis, os profetas, os juízes recebiam aquela porção, desenvolvia a tarefa, o Espírito se recolhia. É verdade. E agora o profeta, num tempo desse, que só a classe elitizada da religião desfrutava da presença do Espírito, ele pronuncia que nos últimos dias, no século 21, na minha época, na sua época, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E não excluiria nenhuma faixa etária para deixar de fora. Ele derramaria do seu Espírito sobre os velhos na velhice teriam sonhos, dariam frutos, seria viçoso. Enquanto a sociedade lá fora ignora os velhos, Deus está de olho nos velhos, porque velho na velhice, como Sara, ainda pode gerar no seu ventre o plano de Deus. Derramarei do meu Espírito sobre os jovens e eles terão visão. Sobre servos e servas, sobre crianças, as crianças profetizarão. E Deus nessa noite está dizendo: estou aqui no trono, sentado no trono. Venho vez por outra o parapeito da eternidade e dou uma olhada para a terra e percebo a manipulação da mídia tentando descentralizar a vossa visão do meu projeto. Aleluia. Mas como eu amo a igreja que está em Campo Grande, eu tratei essa noite de domingo para avisá-los, para vocês não ficarem despercebidos, porque eu estou de olho no ventre espiritual de vocês. Eu vou repetir: Deus está de olho no ventre espiritual de vocês. Deus quer gerar algo novo nessa noite. Pastor Marcelo disse que Deus tinha uma palavra profética, e a palavra profética é essa: o que vai acontecer com você em 2013 será gerado no teu ventre nessa noite. Não, eu vou repetir: o que vai acontecer com você em 2013 será gerado no teu ventre espiritual nessa noite. Mas para isso você tem que bater no peito e dizer: Deus, eu estou aqui, há lugar para o teu
projeto em mim. Quem aceita, levanta a mão e diga: há lugar, Deus. Veja a expressão de Maria, capítulo 1, verso 38. Maria disse assim: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Escute isso que eu vou terminar aqui. Maria se sujeitou à vontade de Deus, ainda que houvesse um preço para pagar. As condições de uma mulher grávida, as condições de uma mulher grávida não casada naquele tempo eram terríveis. E para gerar vida, o corpo da mulher passa por muitas mudanças, ajustes, peso, pressão e finalmente dores. Ela se dispôs e creu que o impossível aconteceria segundo a palavra que lhe fora dita. Permita a Deus que essa palavra tenha mexido com a sua sensibilidade. Permita a Deus que você, talvez embriagado com toda essa nuance que a mídia tem nos envolvido, talvez não tinha percebido que o seu Natal seria um Natal celebrado na periferia, na superficialidade. Mas a partir deste momento que Deus está falando ao seu coração, você não vai reproduzir o gesto daquele indivíduo, daquela hospedaria, mas você vai dizer como Maria: aqui está a tua serva, Senhor. Você pode dizer nessa noite: aqui está a tua serva. Se você é homem, diga: aqui está o teu servo. Vamos lá: aqui está teu servo, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Põe a mão no seu ventre nessa noite pela fé. Eu profetizo agora no nome de Jesus. Não, você não está entendendo. Eu profetizo agora no nome de Jesus que está sendo gerado um projeto de Deus para 2013 no seu ventre. Está sendo gerado algo de Deus profeticamente no teu ventre. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar habilidade, Deus vai te dar estrutura, Deus vai abrir porta onde não tem porta, Deus vai quebrar o arco, vai cortar a lança, vai queimar o carro no fogo, vai soltar na tua vida de amarras espirituais invisíveis, de cadeado de ferro, de porta de bronze, e não haverá capeta que pode abortar o que está sendo gerado no teu ventre nessa noite. Finalmente Maria deu lugar em sua vida, literalmente gerou o propósito de Deus em seu ventre, ainda que isso pudesse custar tudo. Nós também podemos escolher se vamos dar lugar a Deus em nossas vidas, em nossa estrutura, ainda que isso signifique uma visita inesperada do céu que bata a nossa porta no meio da noite, bagunçando a nossa festinha de periferia. Você está entendendo? No meio lá daquele movimento, com essa estrutura montada aí pela mídia, Deus resolve te visitar ali. Quando está todo mundo com um copo de vinho, bebendo um atrás do outro lá, os seus parentes. Está todo mundo tomando cerveja, e é lá que Deus te visita e diz: aí, você não faz parte desse negócio, velho. Eu estou de olho nesse ventre seu. Eu quero gerar vida dentro de você. Eu quero mudar essa estrutura falida. Eu quero mudar essa estrutura que está na bancarrota. Eu quero levar cativo o opróbrio da tua alma. E quando ele bater lá, você vai discernir a voz e vai dizer: me dá licença, gente, me dá licença, estou saindo de fininho, porque maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo. Finalmente o projeto divino
Um projeto de vida que custe nosso conforto. Guarde isso. Custe segurança. O que Maria passou para gerar o Filho de Deus no seu ventre não foi fácil. Ela encarou, entendeu? Ela encarou a difamação, porque não era comum uma moça engravidar. Se já uma mulher normal já não era comum, imagina uma moça. Não era comum, e fora disso, toda a estrutura do seu corpo passou por mutações. E com as mutações vieram as dores de parto. Então o que eu estou profetizando para você, você tem que entender que quando começar a doer, 2013, quando começar a doer, você não pensa que é diabo, não pensa que é demônio, não pensa que é luta, não pensa que a semente que você plantou para 12 meses não está germinando. Não pense não, porque você, para dar luz ao projeto de Deus, vai ter que sentir dores. Então guarde isso nessa noite. Finalmente podemos escolher ser uma simples estrebaria, uma jovenzinha totalmente dependente do sobrenatural, mas que dá lugar ao plano de Deus. Se dermos lugar a Deus, podemos cantar o cântico que Maria cantou. E sabe qual foi o cântico dela? Ela disse assim: a minha alma, diga comigo, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Esse cântico está reservado para você em 2013. Vou profetizar de novo. Esse cântico está reservado para você em 2013. Eu quero ministrar sobre os ventres que querem gerar um projeto revolucionário de Deus para 2013. Eu vou repetir. Eu quero orar pelos ventres nessa noite que querem gerar um projeto revolucionário de Deus para 2013. Mas para eu orar e o seu ventre ser gerado algo, você vai ter que gritar para o capeta escutar de pé. Você vai ter que ficar em pé, e você vai ter que gritar para o capeta, para Satanás escutar. Você vai dizer para ele assim: Satanás, pode gritar mesmo, Satanás, aqui há lugar para o plano de Deus. Diga: Satanás, toda essa estrutura de periferia, de superficialidade, de celebração do Natal, já foi. Porque nessa noite eu estou colocando o meu ventre espiritual para gerar um projeto revolucionário da parte de Deus para 2013. Coloca a tua mão no ventre. Fecha os teus olhos. Se você é espiritual, não se intimide. Se você não quer orar em português, conversa com Deus em línguas. Porque de forma sobrenatural, o que foi gerado no ventre de Maria não foi fruto do sêmen de José. O que foi gerado no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo. É algo sobrenatural. E essa noite Deus, o Espírito está aqui, e você vai sentir uma revolução no seu ventre. Magachuenda leva request. Você vai sentir um mover do Espírito no seu ventre, porque
porque algo novo está nascendo. Deus pode te usar como um cantor gospel. Deus pode te usar como um pregador em 2013. Deus pode te usar como um ensinador, um mestre, um grande expositor da palavra de Deus em 2013. Deus pode te usar como empresário. Deus pode te usar na área que você é profissional. É só você acreditar que agora o teu ventre está recebendo da parte do Espírito Santo. Ei, ragá, mamash, louca, ma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 chúria. Solta essa rajada de línguas estranhas. Solta esse brado de glória que está agarrado na tua garganta. E vai sentindo a mão do Espírito Santo gerando para 2013 o seu milagre. Pega o seu milagre agora. Em nome de Jesus. Levanta agora as suas duas mãos só para agradecer. Levanta as suas duas mãos para agradecer. Não sei se o pastor me permite o grupo cantar uma música. Eu queria que você que já sentiu que foi gerado no seu ventre algo de Deus, viesse aqui no pé do altar. Que nós não vamos pedir porque já foi gerado. Nós vamos só louvar com um grupo de louvor pelo que Ele já fez agora no nosso ventre espiritual. Se Deus fez algo em você, você tem fé nisso, sai agora, só para celebrar o que Ele já fez. Sai agora, só para celebrar o que Ele já fez. Sai do seu lugar. Você não pode ficar, porque algo novo de Deus está acontecendo. Levanta as suas duas mãos. Levanta as suas duas mãos. Solta uma música de celebração, de júbilo. Uma música. Vamos superar os anjos que cantaram aquela música, tá? Vamos superar, porque nós estamos numa dispensação superior, entendeu? Então levanta sua mão, querido. Não é para receber, não, mão aberta, não, é mão para adorar, levantar. Ei, vocês aí atrás, no ventre de vocês não foi gerado nada? Se foi gerado alguma coisa, vocês saem do lugar. Sai do lugar. Porque a estrutura de vocês tem lugar para Deus. Não vai ficar ninguém sem gerar algo de Deus. Vai liberando esse brado. Não espera a música para adorar não, porque algo já está acontecendo. Vai liberando. Vai adorando. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para celebrar.